muito mais reduzido devido aqui à apresentação dos resultados do Banco Comercial Português. Minhas desculpas a ambos, por isso são contrariedades da atualidade informativa. Vitor Batista, começo por si. A vitória de François Hollande vai mudar alguma coisa? Bom, parece-me inevitável que tenha que mudar. Desde logo porque a campanha eleitoral assentou numa outra estratégia, sobretudo com um pano de fundo de preocupações em matéria de crescimento económico e de emprego. Depois temos uma situação delicadíssima, porque durante a campanha há um claro posicionamento relativamente às questões orçamentais, ao pacto orçamental. Houve já uma aprovação na maior parte dos países da Europa e, para mim, em função da própria campanha, está em causa esse pacto. Já Angela Merkel veio a público dizer que a austeridade é para continuar, no fundo, o que veio dizer não foi mais do que isso, e a questão que se coloca é até que ponto é que a França poderá assumir ser o motor de um conjunto de países e de chefes de Estado que na Europa têm uma posição clara que é preciso haver uma preocupação de crescimento. Aliás, já hoje também, o Presidente da República Portuguesa, em declarações, também traduziu um pouco a sua preocupação e alinhando no sentido de que nós temos que estar preocupados com as questões de crescimento e do emprego. É bom que o Primeiro-Ministro português também ouça estes recados, porque não acredito que este ato eleitoral em França seja para ficar tudo na mesma. E, portanto, é a minha convicção de que algo vai ter necessariamente mudado. Em todo caso, Sarkozy perde as eleições num quadro de grande recessão, num quadro de medidas duras, perde, mas consegue, a meu ver, um bom resultado eleitoral. Os 48%, para quem tem pela frente, tinha pela frente um quadro de grande insatisfação, julgo que ainda resistiu bem neste ato eleitoral. E é uma vitória muito difícil de Hollande, mas Sarkozy reagiu bem, a meu ver, e fico próximo do próximo, mas o povo, no fundo, europeu, também na Grécia, demonstrou claramente que quer outras políticas, mas as outras políticas só são possíveis de uma forma. É como intervenção ativa, ou muito mais ativa, do próprio Banco Central Europeu. E essa é a grande questão que está em aberto. Uma das sugestões de François Hollande. Professor, o governo português deve dar ouvidos ao recém-eleito presidente francês? Repare, como o Dr. Vitor Batista já disse, a campanha de François Hollande teve aquilo que em muitas campanhas existe, aquele toque, digamos, de exagero para consumo eleitoral e que depois é esquecido. O François Hollande disse várias coisas que ele provavelmente no íntimo sabia que eram impossíveis, como seja que iria defender que o tratado que está agora em aprovação fosse emendado contendo uma adenda em que haveria um compacto para o crescimento. E acho que marcou já para sublinhar, evidentemente, aquilo que é óbvio. Um compacto fiscal, como isto é chamado, o pacto fiscal, que levou ano e meio a Europa para negociar, acertar, fechar e finalmente converter em tratado, é evidente que no processo da decisão europeia não se pode agora, na altura da ratificação, estar a dizer agora vamos parar e agora vamos considerar mais um ano e meio, coisa parecida, para estabelecer um pacto de crescimento com toda a gente de acordo. Isso é completamente inviável e era deitar fora para o lixo, digamos, a lenta e dificílima recuperação de credibilidade que a Europa tem tido com aquelas medidas que consagram este pacto fiscal. Portanto, o François Hollande certamente que sabe disto. Assim como sabe que outra coisa que disse que é completamente impossível, como seja de que o Banco Central Europeu passasse a financiar diretamente os Estados, em primeiro lugar isso é contra a própria fundação do euro. E depois os Estados na Europa, imagino-se que era agora o Banco Central Europeu financiar a Grécia, sem querer aqui ser desprimoroso para a Grécia, mas do meu ponto de vista as eleições na Grécia demonstram aquilo que há 3 meses aqui aventrei como grande possibilidade, que era de que no panorama político grego iria surgir um governo ainda mais instável e menos capaz de levar a carta à Garcia, e os resultados estão aí. Portanto, a Grécia, além de se saber que do ponto de vista económico
é incapaz, eu sublinho bem a palavra, de criar condições para ter sustentabilidade de dívida a médio prazo, médio e longo prazo. Agora, o que se vê com esta solução eleitoral é a incapacidade de ter um governo que possa assegurar agora uma fatia adicional da austeridade, porque é disso é que se trata, por força da incapacidade que ela demonstrou, Grécia, neste percurso dolorosíssimo que existe. E, portanto, nestas eleições, agora começando as eleições gregas, de facto, a Europa e o mundo e os mercados e a opinião em geral fica com a certeza, infelizmente, para o povo grego, porque as sondagens dizem que o povo grego quer manter-se no euro, não é? As sondagens. Mas isso parece completamente inviável. E, portanto, a Europa, do meu ponto de vista, tem aqui um virar da página no sentido das clarificações. E as clarificações são estas. O pacto fiscal, que culmina neste tratado, toda a gente o diz, desde os mais conservadores até aqueles mais expansionistas na política, enfim, nas políticas económicas, sobretudo na política fiscal, todos sabem que, além da austeridade, é necessário ter um pacto para o crescimento. E, portanto, ao virar da página nesse sentido, e evidentemente vamos falar, e ainda bem, de crescimento e de pacto para o crescimento, porque o pacto fiscal está assegurado. E agora cada país tem que fazer a sua parte. E é pena, e queria com isto terminar, que a Europa não ande mais depressa nas suas soluções, porque o facto de não haver ainda um pacto para o crescimento, com o alargamento, por exemplo, das funções do BEI e de outras medidas que são relativamente fáceis de pôr em prática, está, digamos assim, a vitimizar os europeus, particularmente os desempregados, de uma maneira absurda. Mas isso é o que defende o Sr. Hollande. Claro, muito bem, mas toda a gente o defende. Simplesmente a questão é colocar em prática. Uma coisa é fazer crescimento com expansionismo fiscal, que isso está completamente vedado, e esse é o problema que François Hollande tem. Outra coisa é ser realmente eficaz e mobilizar os recursos da Europa. Eu tenho assinalado que a Europa tem um problema de governação, no sentido de que, primeiro que toma uma medida lá nesse tempo, e depois para que ela chegar à prática e a cada um dos governos, ainda mais tempo, e depois para cada governo implementar, ainda mais tempo. Isto é intolerável na situação em que se vive. Mas a questão das eurobonds e da tal papel diferente para o Banco Central Europeu e até para o próprio Banco Europeu de Investimento não são boas soluções? Eu antecipo que a primeira decisão que vai surgir neste percurso, é a da Europa estabelecer um acordo, e aí François Hollande é importante porque acrescenta a voz da França, e a obra que seja feita introduz e defendeu essa posição, e essa posição é importante neste percurso. Eu antecipo que essa é uma medida que estará em cima da mesa de uma maneira cautelosa, como de resto já aqui equacionámos, mas numa perspectiva em que o mecanismo de estabilidade europeu vai ter esse instrumento adicional. Porque, repare, entretanto, o mecanismo já foi reforçado com $1 trilhão. O próprio G20 acordou em que o FMI teria mais dinheiro. E, portanto, estas coisas estão montadas. Em cima disto é que é possível, desejável e importantíssimo que surjam meios adicionais, mas sempre num contexto de reforço da credibilidade do projeto europeu e do euro. Esta é que é a questão do meu ponto de vista. Vitor Costa, Portugal pode ganhar alguma coisa com isto? Pode e vai ganhar, na minha perspectiva. Aliás, vai ganhar toda a Europa. Eu julgo que esta vitória da França, da Hollande, tenho a certeza que isto tem que ter consequências. E uma das consequências relaciona-se imediatamente com o Banco Central Europeu. Eu penso que o Banco Central Europeu tem de facto, ter uma intervenção mais ativa. E admito a possibilidade, que é uma possibilidade que eu pessoalmente diria com bom gosto, que é o próprio Banco Central Europeu, porventura, comprar alguma parte de dívida de alguns países europeus. Eu olho para a Grécia, esta governação da Grécia, com estes resultados eleitorais. Bom, das duas uma, ou garantidamente o Banco Central Europeu vai ter que comprar a dívida pública da Grécia, ou aquilo vai terminar com a Grécia a sair da zona euro. É inevitável, porque as dificuldades na constituição de um governo, a Grécia virou muito à esquerda, claramente, e portanto aqueles partidos fizeram toda uma campanha da extrema-direita e também da direita a reforçar alguma das suas posições, mas viram, de certa forma, com um partido quase radical de esquerda, a admitir-se a possibilidade de formar um governo. Ora, se fazem uma campanha na base de que não querem as medidas que tinham sido assumidas pelos governos anteriores, de contenção, de restrição, medidas que, consequentemente,
aprofundam a própria recessão económica, bom, então se querem outro caminho, como? Haverá, evidentemente, uma desconfiança dos mercados relativamente à Grécia. Embora intervencionada, mas haverá sempre uma grande desconfiança dos mercados. E, portanto, tem que haver aqui, do Banco Central Europeu, uma intervenção mais ativa. Como é que esta intervenção ativa pode ser assumida? Bom, de várias formas, mas garantidamente vão ter de existir políticas que ajudem ao crescimento. E não sei se a Europa, mais tarde ou mais cedo, tem que reequacionar alguns aspectos, porque, em boa verdade, de muitos países, tudo entra na Europa facilmente, entram aqui sem pautas aduaneiras por todo o lado. Em contrapartida, nós, quando queremos exportar em alguns países da Europa, tem grandes dificuldades. E por isso mesmo, olho para isto. Eu bem sei que tudo isto interessou muito à Alemanha durante muito tempo, como sabemos, sobretudo relativamente à Ásia. A Alemanha teve grandes vantagens nesta globalização, mas eu creio que este problema, neste momento, vai ser inevitável começar-se a ser colocado. E a Europa tem que proteger um pouco a sua economia, ou pelo menos criar condições razoáveis de proteção, tal qual as outras economias têm. Não, mas tem de haver algum protecionismo. Tem de haver algum protecionismo relativamente a alguns países. Se nós fizermos uma análise fácil, aqui em Portugal, vejamos... A Europa está condenada a empobrecer? Não, é o que está a acontecer, está a empobrecer, claramente a empobrecer. E por estar claramente a empobrecer, o desemprego a aumentar. O desemprego a aumentar de forma expressiva na Europa, não é só em Portugal. E, portanto, há que assumir aqui algumas questões de política económica que não têm sido assumidas até ao momento. Eu julgo que estas eleições em França também foram claramente um travão para a Alemanha e para a Islândia. Professor, temos um minuto para o fim. No plano interno nacional português, o Partido Socialista poderá eventualmente retirar dividendos desta vitória, uma vez que em França venceu o candidato que defende exatamente aquilo que o Partido Socialista português defende. O Partido Socialista era desejoso, como é natural, e bem, do seu ponto de vista, dos seus interesses com esta vitória, porque é evidentemente importante. Em flash, podemos dizer o seguinte: os governos que governam numa situação de austeridade têm sempre um risco muito elevado no sentido de garantir a sua reeleição. Nós já vimos em 27 até agora perderam todos, não é? Exatamente. Portanto, portanto esse é um ponto lá. Agora, se me permite para dizer o seguinte, esta vitória de François Hollande é positiva para os interesses de Portugal, no sentido de que ajuda a que agora a balança, como há pouco dizia, uma vez que está consagrado o Pacto Fiscal, agora a balança tem que ir para o crescimento. Mas é um crescimento, eu acentuava, é um crescimento, é uma desalavancagem do investimento externo, porque os mercados, atenção, a Europa tem um excesso de endividamento. É preciso partir deste ponto de vista. E porquê é que tem um excesso de endividamento? Porque os mercados não querem continuar a emprestar a países que têm dívidas superiores a 90% do PIB, por exemplo, que é considerado, pelos economistas, Waldorf, por exemplo, como praticamente um limite para que se possa fazer. E, portanto, a Europa foi fundada no euro com um limite de 60%. E, portanto, os mercados sabem isto. Portanto, os mercados sabem que a Europa tem que praticar a austeridade de uma maneira eficaz. Isso não quer dizer que não mobilize os recursos que tem, mesmo os casos, de uma maneira eficaz, até porque o crescimento económico é indispensável para que a austeridade, por um lado, faça sentido, as pessoas aguentem, digamos, toda essa penosidade horrível e tenham esperança no futuro. Portanto, os governantes agora têm, inclusive os governantes portugueses, também necessariamente todos, têm, digamos assim, que andar depressa para colocar cá fora medidas objetivas e concretas de crescimento para que o processo siga um bom caminho. Meus senhores, obrigado pela vossa presença neste Em Foco. Até para a semana. Amanhã outros temas estarão em foco.